Duas perguntas, irmãos, para vocês pensarem essa noite. Eu quero usar 35, 40 minutos, quero tentar fazer isso. O que Jesus está pedindo para você deixar nesses dias? E o que Jesus está pedindo para você se apegar nesses dias? Então, o que Jesus está pedindo para você deixar e o que Jesus está pedindo para você se apegar nesses dias? Eu quero que você lembre disso durante a ministração. E eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus 3, Mateus capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Novo Testamento, glória a Deus, amém? Vivendo por quem fomos criados para ser. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz do que clama no deserto, preparem um caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ó a dieta do homem. Gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Amém? Então o primeiro texto, o maior exemplo, na verdade é o cerne dessa noite, é João Batista. Literalmente era o homem escolhido para preparar o caminho. Jesus até fala sobre ele quando questionam quem era João Batista, o tamanho de João Batista. Ele diz que nascido de mulher não haveria ninguém como João Batista, porque ele preparava o caminho para o Cristo. Então o propósito dele era preparar, levar as pessoas a terem um coração arrependido, para que quando Cristo chegasse ele tivesse condições de fundamentar mais coisas. Porque talvez a gente não se atente a isso, mas o arrependimento é o início. Então o arrependimento é o início de uma vida que Cristo vai construir em nós. João Batista começa isso. E ele começa no lugar que o Senhor o levou para fazer. Porque tem uma questão. Não é só carregar uma palavra, é estar posicionado no lugar que Deus tem para nós. E às vezes estamos perdidos, às vezes estamos mal posicionados, mas ainda assim fazendo o que Deus nos chamou. Fique tranquilo, Deus vai te posicionar no lugar certo. Às vezes você não vai entender, às vezes você vai ser desligado da empresa de uma forma inesperada, às vezes você vai ter que mudar de algum lugar de uma forma que você não tinha planejado, mas é o Senhor fazendo. O importante é que nós entendamos, não faz sentido viver uma vida sem cumprir aquilo que Deus colocou em nós. Então, Deus já tinha preparado João Batista, já viu uma palavra do profeta Isaías, que ele iria preparar o caminho no deserto. Uma voz que clama no deserto, ele falava só uma mensagem. Eu já falei isso aqui, imagina todos os cultos pregar só uma coisa. É o que ele fazia, era uma única mensagem de arrependimento. E o que eu acho extraordinário é que as pessoas corriam até ele. Irmãos, é como se a gente pegasse hoje uma caixa de som dessa, um microfone. Estava quente hoje, não estava? Deus do céu. Imagina hoje à tarde, lá na prefeitura, não debaixo do, ali no meio, naquele calor, só nós, o pastor chamando ali pra gente para ir, para pregar o evangelho. Será que a cidade, será que as pessoas de Timbó, as pessoas de Indaial mesmo, iam sair das suas casas para ir lá ouvir uma mensagem, para ir lá receber uma palavra? Eu vou dizer forte, não quero que levante a mão, não quero que fale nada. Será que a gente iria? Olhe para dentro de si, sendo sincero, será que a gente iria? Será que a gente se disporia a ouvir uma palavra? Ah, mas eu já conheço Jesus, mas ali era uma palavra específica, enfim. Será que nós iríamos, irmãos? Eles iam para ouvir uma coisa só. Eles queriam ser consertados, eles viam que havia uma glória lá. E isso que eu queria falar um pouco para vocês, quando eu vim aqui na frente ministrar hoje. Todas as vezes eu sinto algo especial nesse lugar, porque é o lugar que a presença de Deus de fato se manifesta. Mas eu senti um grande temor antes de subir aqui, porque carrega a presença esse lugar. Esse lugar carrega a presença. Então, irmãos, eu peço para você que de fato você desligue todo e qualquer modo Wi-Fi, ligue o modo Wi-Fi, se conecte com Deus, 30 minutinhos ainda, para você receber o que Deus tem para você. Então João Batista é esse cara que cumpre um chamado, que cumpre um propósito, uma vida separada e preparada para isso. É engraçado a nutrição dele, né?
Não sei se tem nutricionista aqui. Não tem hoje? Mas olha só, gafanhoto e mel silvestre. Mas durou bastante tempo o homem até. Jejum, uma vida totalmente dedicada, separada a Deus, para cumprir um propósito. Irmãos, Deus pedir às vezes jejum para nós de uma coisa, de talvez um meio-dia, a gente já fica meio bravo com Deus. A gente fica meio assim, nossa, o pastor está convocando jejum, ou o Espírito Santo em nós. Nossa, Espírito Santo, vai fazer isso mesmo? Nós já não nos rendemos, sabe, a coisas, como eu disse antes, pequenas. E se tornou banal, se tornou às vezes até normal fazer por fazer. Eu vou dizer, irmãos, não é por fazer. Ele não vivia aquela vida para mostrar algo para alguém. Ele tinha que ser separado. Então essa mensagem também é para você que deseja viver algo a mais em Deus. Se você acredita que você é separado por Deus, que você é escolhido para algo específico, que você vai largar algumas coisas de fato, você precisa entrar nesse lugar. Ninguém vai te empurrar para esse lugar. Ninguém vai te obrigar a estar nesse lugar. O Espírito Santo vai gerar isso em você. E você vai precisar dizer sim todos os dias. E você não vai querer dizer sim. Você não vai querer viver pelo Espírito. Então peça a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho certeza que não foi fácil a vida de João Batista. As acusações que sofria, as perseguições. Irmão, sem arma, sem nada. Era só a palavra. E ele chegava no meio das pessoas que eram hipócritas e falava que elas eram hipócritas. Será que se Deus pedir para nós hoje entrar no ambiente que nós estamos inseridos e liberar, não por arrogância nossa, mas pelo Espírito, liberar uma palavra, vocês estão em pecado, será que nós vamos falar isso? Eu não digo para defraudar alguém, ou para deixar alguém intimidado, ou para humilhar alguém, não. Mas será que nós, talvez até num discipulado, ou numa conversa sós, enfim, num pequeno grupo, será que nós teremos a coragem de falar? Ou para uma pessoa que amamos muito? Irmãos, ele falava para quem queria matar ele: você é pecador, você é adúltero, você é hipócrita. Um homem completamente rendido ao Espírito Santo. Então ele alcançou coisas também extraordinárias. Então ele pôde também batizar ao Cristo. Irmãos, imagina isso. Ele foi o homem que batizou o Cristo, que viu a pomba descer sobre ele, que viu toda a glória e presença, o cumprimento daquilo que ele recebera da sua mãe, na vida dele naquele momento. Então é muito mais do que aparecer, é muito mais do que os outros vão pensar. É de fato Cristo aprovar você. E esse é o processo que nós estamos vivendo. Giovanni, eu conheço a Cristo, eu aceitei Jesus Cristo, eu me batizei, e agora? O processo agora é agradar ao coração do Pai, até que Ele venha. Então, agradar o coração do Pai não é só nós virmos ao culto, não é só nós estamos inseridos em algum ministério, mas é nós obedecermos ao Espírito. Porque se nós não obedecemos ao Espírito, não temos comunhão com Cristo. Se não temos comunhão com Cristo, não temos comunhão com o Pai. Jesus fala isso: se vocês não obedecerem e guardarem as minhas palavras, eu não estou em vocês, vocês não estão no Pai. Agora, se guardarem as minhas palavras e me obedecerem, vocês estarão em mim, porque eu estou no Pai, então o Pai estará em vocês. Como eu disse no outro culto, é tão fácil, mas tão difícil. É tão fácil porque é simples no sentido da escritura, do que está dizendo para fazermos, mas é tão difícil porque a nossa carne fala muito alto ainda. Sabe o que é, irmão? Você está muito vivo ainda. Eu estou muito vivo ainda. Esse é o problema. A nossa carne ainda tem muita voz. Como se fosse um tribunal, a nossa carne tem grande força para vencer. Irmãos, eu creio de verdade, em nome de Jesus, que chegarão dias, e são nesses dias, que nós vamos mortificar a nossa carne de verdade. O Senhor vai começar a pedir coisas para você deixar de fazer, e coisas para você começar a fazer. Então eu digo para você, para mim e para você, vamos fazer aquilo que Deus está pedindo para nós, especificamente em coletivo. Deus vai liberar coisas sobre o pastor, sobre a igreja, mas coisas individuais para você, e coisas muitas vezes banais. Eu vou dar um exemplo. Tinha preparado a mensagem, e antes de sair para um compromisso antes da igreja, eu ia tirar mais um último tempo de oração. E aí eu precisava cuidar do Emanuel, porque a Thay estava ocupada. Fizemos um cerco ali para ele não sair e mexer na ração dos gatos, né? Só que não deu muito certo, ele começou a chorar muito. Eu pensei, poxa, vou brigar com ele, não vai entender e não vai adiantar nada. Vou perder até a minha bênção, né? Vou estar todo irritado. Vou pegar ele no colo. Continuou chorando. Espírito Santo, pega a Bíblia dele. Fui lá, peguei a Bíblia dele, abri num texto e comecei a ministrar para ele. Ele parou de chorar na hora e prestou atenção na ministração e mudou totalmente o seu humor. Irmãos, ali eu vi o momento que eu queria ter com Deus ali, esse último momento de intercessão, de busca. Não era uma coisa errada, era uma coisa de Deus, mas o Senhor queria que eu tivesse uma experiência com o meu filho.
E que Ele mostrasse para mim: Giovanni, muito mais do que qualquer brinquedo, muito mais do que qualquer coisa que você possa atrair o Emanuel, a minha presença, a minha palavra é o que ele precisa. Irmãos, ele tem 8 meses, vai fazer 8 meses. Imagina o seu filho adolescente, imagina o seu filho aí que está no Kids, ou um jovem, ou que já não mora na sua casa. Se você de fato liberar uma palavra sobre ele, com entendimento, olhando nos olhos. Eu tive uma experiência hoje no final do futebol, que eles perguntaram sobre... Eu falei que eu ia para a igreja, né? Depois do jogo que eu ia pregar, e daí... Sério, né? Sério, irmão? Porque eu sou brincalhão, as pessoas não acreditam que eu prego. E aí fomos conversando e eles se interessaram pelas coisas que a gente faz aqui. Eles nunca pisaram aqui, irmãos, mas eu sou instrumento de Deus lá. Entende como isso é poderoso? Sem fazer muito alarde, sem fazer muitas coisas, mas estar presente no lugar e ser luz. É o que Deus pede de nós. Irmãos, eu entendi hoje com o Emanuel e no futebol que é muito mais do que um planejamento nosso. E a minha esposa me conhece muito bem, pode dizer para vocês. Eu sou um cara muito planejado nas coisas. Então assim, se não acontece daquela forma, eu já fico meio atribulado. E Deus tem me quebrado nessa área. Porque não é da forma que eu planejo sempre, é como o Senhor quer fazer. E às vezes a gente não entende isso, mas Deus nos livra de coisas e Deus nos dá coisas quando entendemos isso. Então, irmão, se Deus está te atrasando às vezes, se Deus está gerando algum furdunço ali, alguma situação para você se atrasar, enfim, o que está acontecendo eu não sei, mas irmão, sabe que Deus está fazendo algo para você aprender, que é do jeito dele. E irmãos, eu estou 8 anos na igreja. Então você pode estar 30, 40, você pode estar 2, 1. Isso serve para todos nós. É pelo Espírito. Então falamos aqui de um homem que viveu completamente a sua vida pelo Espírito, completamente rendido. Então ele cumpriu o seu propósito. Então ele viu não só o Cristo, mas ele batizou, ele cumpriu uma palavra. Ele foi totalmente usado e ousado por Deus. Então, voltando lá atrás, o que Deus está pedindo para você deixar hoje, e o que o Deus está pedindo para que você comece a fazer para Ele. Continue pensando nisso. Queria que você abrisse comigo agora em Romanos 8, 18 ao 28. Romanos 8, 18 ao 28. Hoje vamos folhear bastante a Bíblia. A expectativa de toda a criação. Eu considero que todo o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos será revelada mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos com palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Eu queria ler o texto todo, porque muitas vezes ou só falamos que a criação aguarda a manifestação dos filhos, ou só falamos que os filhos de Deus têm as coisas fluem, ou seja, Deus coopera com a vida deles. Eu queria ler tudo para a gente entender o contexto. Irmãos, a criação, toda a criação, as árvores, os animais, as outras pessoas, aguarda a nossa manifestação como filhos de Deus. Aqui vai dizer que nós já temos o Espírito, que é um pequeno fragmento da glória que há de ser revelada, porque o nosso corpo vai ser glorificado. Então nós temos hoje o Espírito Santo, um pequeno fragmento de glória. Então quando tudo isso acontecer, então toda a criação vai começar a voltar ao início. Que início? Jardim do Éden, como era para ser, do
início, meio e fim. Então, por conta do pecado, enfim, toda a criação foi submetida a esse lugar de escravidão e não de liberdade. E nós também estamos presos nisso, apesar de termos o Espírito. Qual que é o nosso trabalho então? Manifestar a glória como filhos. Filhos maduros manifestam a glória de Deus. Mais uma coisa, irmãos, para nós aprendermos hoje à noite. Existem filhos maduros e filhos imaturos em Deus. O nosso desejo deve ser nos tornarmos maduros diante de Deus, ao ponto em que nós fazemos a vontade dEle, porque está na sua palavra, e porque Ele é o bom, e porque o seu Espírito está em nós. Nós não vamos precisar de muitos argumentos, nós não vamos precisar de muitas explanações, mas o Espírito vai guiar as nossas vidas, e quando chegarmos nesse lugar, vamos fazer o que Cristo faria em nosso lugar. E parece loucura ou muita até prepotência dizer isso, faremos o que Cristo faria. Não, faremos o que Cristo faria de fato. Somos pequenos Cristos. Então, de verdade, se nós entrarmos neste lugar, irmão, eu não estou pedindo muito de nós. É difícil e fácil ao mesmo tempo, mas eu estou pedindo para nós só obedecermos a palavra, para nós de fato entrarmos nesse lugar. Não, eu preciso manifestar a glória de Deus. Eu preciso ser alguém que manifesta o amor do Pai. Enquanto os outros estão reclamando, eu preciso ser uma palavra de libertação, de cura, palavras poderosas de bênção. O pastor pregou sobre isso esses dias. E eu comecei a chegar do meu serviço de uma forma diferente, a liberar a glória e orar sobre a minha sala. É sobre isso, sabe, irmão? É você receber algo e você utilizar aquilo. A palavra fala sobre isso. Não adianta ser ouvinte se não for praticante. O diabo também é ouvinte, não pratica nada que é bom, faz tudo que é errado. Sabe toda a Bíblia, muito mais do que nós vamos conhecer, mas faz tudo errado. Não importa só saber, importa nós fazermos. Porque aquele que obedece de fato é o servo fiel. Aquele que obedece é o que entendeu e é o que quer viver o que Deus tem para nós. E eu vou dizer para você, as gerações passam, grandes homens e mulheres de Deus já foram levantados, e nesses dias nós temos referências no Brasil. E eu quero dizer para você que você pode ser uma referência no lugar que você está inserido. E Deus espera isso de mim e de você. E uma referência não é alguém com grandes holofotes. Uma referência é alguém, quando alguém está passando por dificuldade, eu vou falar com o Giovanni, ele vai orar por mim, ele vai me dar um bom conselho, ele vai ser luz na minha vida. A glória de Deus está nesse menino. As pessoas do mundo vão dizer isso para mim e para você, porque de fato vai ser palpável. Eu creio nisso, irmãos. A luz, a presença. Eu vejo algumas pessoas aqui, quando eu encontro e abraço, eu sinto a presença de uma forma especial, porque de fato Cristo está nelas. De fato Cristo está inserido nelas, e elas estão vivendo debaixo de uma palavra. E, irmãos, as dificuldades vão vir, irmãos, com certeza. O deserto é difícil. João Batista não teve uma vida fácil, mas imagina as pessoas se convertendo. Imagina ele vendo multidões se arrependendo de verdade. Irmãos, isso não tem preço. Quem é que já participou de batismo? Não só sendo batizado, mas vendo outras pessoas serem batizadas. A maioria aqui, né? Irmãos, eu não sei você, eu já fui em um lugar que eu nem conhecia ninguém lá. Eu vi só uma outra pessoa, não sabia da história. Eu chorei mais que a pessoa que foi batizada. Irmãos, é o momento mais extraordinário da terra. Os céus se alegram. A alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Irmãos, é claro que ele aceitou Jesus, ele já estava num caminho de arrependimento. Mas quando ele está ali na frente de todo mundo, ele está dizendo: não, me arrependo da minha natureza pecaminosa. Eu me arrependo do Giovanni atual e eu quero viver um novo tempo no Espírito. Irmãos, os céus se alegram, os anjos batem palma, batem as asas, gritam, louvam ao Senhor. O Senhor se alegra, o Senhor coloca os seus olhos sobre aquele lugar, porque de fato esse é o nosso propósito. Então imagina João Batista vendo 1, 2, 3, 4 multidões vindo para esse lugar de arrependimento. Irmãos, isso é melhor do que qualquer banquete que ele poderia ter acesso. É melhor do que qualquer experiência, qualquer roupa fina, qualquer lugar que ele poderia acessar, ver pessoas se rendendo de verdade. Então ele entendeu: eu estou cumprindo meu propósito. Está difícil, não é tão confortável, mas eu estou vivendo meu propósito. E eu quero que você entre nesse lugar, eu quero que nós entramos. Irmãos, João 3, 27 ao 30. Então que ele cresça. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor.
Um passo para nós, de fato, prepararmos o caminho para Ele, é entendermos a hora de sair de cena. A hora de exaltarmos a Ele e aquilo que nós estamos fazendo, por mais que seja bom, por mais que seja um dom do Espírito, por mais que você esteja fazendo algo que Deus se alegra, tem um momento que a gente precisa parar e deixar Deus, a glória para Ele. É Ele que está fazendo. Eu já batizei alguns teens, já discipulei alguns teens, discipulo. Eu estou cumprindo um papel, mas a pessoa se arrepender não é obra minha, é do Espírito. Então eu não posso querer essa glória para mim. As pessoas se batizando, as pessoas voltando a Cristo, querendo servir a igreja. É claro que porque é uma igreja saudável, uma igreja sadia, o pastor é uma bênção, isso colabora com certeza, mas é uma obra do Espírito. Então João Batista entende, ei, não é mais a minha hora, eu cumpri o meu propósito, agora é importante que ele cresça e que eu diminua. Imagina, irmãos, e quão difícil era, porque até os seus discípulos ele perdeu, porque foram com Jesus. A gente olha aqui e santifica os homens da Bíblia, e eles entraram no lugar de uma vida santa e reta diante de Deus. Mas, irmãos, foi muito difícil. Era um estilo de vida, era uma comunhão imensa. Tempo, caminhando junto, vivendo coisas extraordinárias. E chega o tempo de ele parar. De ele parar aquilo e deixar Cristo fazer. Então, um conselho para você: seja um instrumento de Deus. Seja usado por Deus. Mas quando chegar a hora da exaltação, isso aqui é do Senhor. Glória a Deus. Meu, glória a Deus pela tua vida, Giovanni. Você é uma benção. Amém, obrigado. Jesus, tu és bom, porque foi o Senhor que fez isso por mim. Não deixa crescer o ego, irmão. Não deixa crescer o orgulho. Porque a gente é bom porque Cristo é bom em nós. Eu digo, tudo que é de ruim em mim é o Giovanni. Então se eu pecar contra você, sou eu. Se eu fizer uma coisa boa, é o Espírito Santo. No meu trabalho, na minha casa, aqui, tudo que é de bom em mim é do Espírito. Tudo. Porque eu sou muito ruim. Eu ia para o inferno, irmão. Sabe, a gente esquece disso. Mais uma coisa que a gente esquece, a gente ia para o inferno. A gente começa a caminhar com Cristo e receber coisas de Deus e mudar de vida, a gente esquece dessa vida passada. A gente estava condenado, irmão. E por mais que você não era alguém que talvez roubava, matava, fazia coisas que aparentemente para a sociedade eram horríveis, os seus pecados que você achava que não eram, iam te levar para o inferno se não fosse Cristo. Então Cristo fez essa obra em você, em mim e você. Então nós temos grandes motivos para preparar o caminho para Ele. Irmãos, eu quero colocar algumas coisas aqui, alguns tópicos para a gente saber como fazer isso. Então, como preparar o caminho? O destino é o negue-se a si mesmo. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz, diariamente, e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, você a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai, e diante de todos os santos anjos. Lucas 9, 23 a 26. Irmãos, o propósito é um só: que a gente venha negar a nós mesmos. E a cruz é diária. Como eu disse, é fácil e é difícil. É fácil porque é só negar a nós mesmos. É difícil porque é só negar a nós mesmos. E é todo dia, irmão. E é como a gente fala, é um leão por dia, às vezes 2, 3. Mas o Espírito está conosco. Então, alguns tópicos para você, se você quiser anotar, enfim, fique à vontade. Vai ser bom, vai ser bênção para você. Sendo quem Deus criou a nós para sermos, o primeiro tópico. Então, como eu vou preparar o caminho? Eu preciso ser quem Deus me criou para ser, que é filho. 1 João 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Não tem a ver com aceitar Jesus, não tem a ver com se batizar, não tem a ver com vir à igreja, tem a ver com entender que você é filho. E filho tem acesso ao coração do Pai. Eu vou dar uma ilustração mais fácil para você. Se você tem uma relação ok com seu pai, você vai na casa do seu pai, você respeita o seu pai, é claro. Mas você entra pela porta tranquilo, às vezes só bate lá fora, já entra. Você abre a geladeira, você pega algo para você beber, algo para você comer. Você tem liberdade na casa do pai, você tem respeito e honra, mas você tem liberdade. Então, se nós não entendemos que nós somos filhos, ou seja, que nós temos acesso a coisas sobrenaturais,
e que nós temos acesso ao auxílio do Espírito Santo, então nós não entendemos o nosso lugar em Deus ainda. Nós somos servos, mas primeiro nós somos filhos. Então o Pai nos adotou de verdade. E irmão, que a gente não faça o sangue de Jesus não ter valido a pena, porque Ele nos comprou com alto preço. Então você é filho e filha de Deus. Nunca esqueça disso. Você é falho, eu sou falho demais, mas você não deixa de perder esse título. Filho e filha de Deus. Você tem acesso ao coração do Pai. Segundo tópico, olhando para as coisas do alto. Colossenses 3, do 2 ao 4. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. O que eu acho tremendo em Cristo é que Ele faz o agora, mas Ele nos prepara para uma esperança futura. E uma esperança muito maior do que os nossos olhos podem contemplar. Muito maior, porque vai haver uma salvação em massa, vai haver um evangelismo em massa, vai haver coisas extraordinárias, um derramado do Espírito que nunca houve. Irmãos, vai acontecer isso. Coisas futuras, então nós nos alegramos e esperamos isso, mas ao mesmo tempo Deus já está fazendo coisas em você. Mas você precisa olhar para as coisas do alto. Irmãos, nesses dias Deus tem me levado a sair um pouco daquilo que muitas vezes prende as nossas vidas, que são as redes sociais. Não que eu ficasse tanto tempo, mas eu precisei dar mais um tempo ainda. Parar de mexer no Instagram, me desconectar mais. É muita informação tola e que está consumindo meu cérebro. Se você vê estudos aí, eu que gosto muito de estudos, tem vários estudos que vão apontar o que esse rolar faz com o meu e o seu cérebro. Irmãos, em nome de Jesus, que a gente venha conseguir se livrar disso aí. Se a gente se livrar disso aí, vai ser uma benção. Então você vai assistir uma pregação, que você fica um tempão assistindo uma pregação. Ou uma coisa engraçada, um jogo de futebol, algo que você gosta, fica um tempo assistindo, mas não fica assim, ó. Assiste coisa de Deus, coisas boas, mas ó, não fica assim. Isso aqui destrói seu cérebro. Eu fiz um teste, eu e a Thay. Tu lembra o que tu viu lá, o que eu te mandei tal dia? O que eu te mandei de manhã, eu te mandei faz meia hora, nem lembra. Assistiu o vídeo só, não armazena mais nada. Nossos cérebros estão sendo condicionados a não armazenar nada. Irmãos, e um Cristo que fala para nós fazemos o quê? Guarde a minha palavra. Para Josué lá o quê? Medita de dia e de noite, para não pecar contra mim. Se nós não lembramos nem de um vídeo de 15 segundos atrás, que dirá de uma escritura que nós lemos menos do que vemos dos vídeos. Isso aí foi forte para nós todos, né? Nós vemos muito menos. Então, como nós estamos sendo condicionados a esquecer as coisas, e nós não estamos buscando a palavra, qual a chance de gravarmos a palavra? Porque só nós não vamos pecar se a gente sabe que é errado. O Espírito Santo vai falar? Claro que vai. Mas irmãos, tem coisas que nós precisamos já saber e viver uma vida em Cristo, e é pela palavra. Então também quero dar um conselho para você: não faça mais isso. Comece a travar o dedo, vai começando a diminuir aos poucos, até você conseguir largar esse vício, em nome de Jesus. Deixar o velho homem para trás. Terceiro tópico, Efésios 4:22. Livrem-se de toda a sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Todo velho homem tem que ser morto diariamente. Deixe tudo que é da velha criatura para trás. Irmãos, às vezes ela vem, né? Ela quer voltar, irmãos, repreende. Na sua mente, se você puder falar no ambiente, fale. Diga, não vou fazer isso. De alguma forma, se arme para você não entrar nesse lugar de novo. Para você não ser de novo aquela velha pessoa. Porque você não envergonha só a sua vida, mas as pessoas que estão ao redor vão começar, poxa, mas ele não é cristão. Antes eu falei que você pode ser exemplo e bênção, mas se você começar a voltar aos velhos hábitos, as pessoas vão dizer, não, esse homem não é de Deus não. Não posso abrir meu coração, não posso caminhar onde ele caminha. Irmão, isso é muito forte, porque fala da salvação dos outros também. O que a Bíblia fala, não sejamos pedra de tropeço. Isso é muito forte, e muitas vezes nós somos. Todos os dias nós cometemos deslizes, irmão, e você e eu somos pecadores, mas que não venhamos andar nesse lugar. Então, o que eu preciso fazer? Mortificar o velho homem, com as práticas erradas, com os pecados. Eu preciso matar o velho homem, de uma vez por todas. Enterrar não adianta, ficar lá com a pá batendo para não levantar mais. Matar, acabar, extinguir essa vida antiga, que nos leva para o inferno, irmão. Não tem a ciência, as pessoas vão dizer, existem vários caminhos para Deus,
não é bem assim, vai ter reencarnação, vai ter... Eu não sei no que você acredita hoje ou o que você acreditava antes. Eu vou dizer para você, existem dois caminhos, o céu e o inferno. Porta aberta, larga, e a porta estreita. Existem só esses dois caminhos. E no final é isso que vai acontecer. Alguns vão, alguns não. A maioria, em nome de Jesus, irá subir e os demais irão perecer para sempre. Então, irmãos, é uma decisão muito séria eu matar o velho homem, porque eu estou dizendo, eu quero um lugar na eternidade. Eu quero estar com Cristo para sempre. Então as nossas práticas de hoje vão dizer se nós vamos estar lá ou não. Mais um tópico, irmãos. Comprometimento com a obra de Deus. Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Gálatas 6:9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Então nós temos uma necessidade, uma obrigação na verdade, de nos comprometermos com a obra de Deus, que Cristo nos preparou de antemão para vivermos. Então assim, nem isso a gente precisa preparar e planejar. Entende como Deus é perfeito? Ele já preparou uma obra para mim e para você. Coisas para fazermos, ministérios para tocarmos, vidas para abençoarmos, lugares para declararmos o Evangelho. Nós só precisamos inserir a nossa vida nesse lugar e viver como verdadeiros cristãos. Então Deus vai fazer o resto da obra. Nós estamos posicionados, irmãos. São dias de estarmos posicionados. Nada mais vai importar. Eu vou dizer para você, eu sou pai de família. Vocês, muitos aí são também, pais, mães, enfim. E nós faríamos e faremos de tudo para que os nossos filhos não pereçam, não tenham uma dificuldade, enfim, não deixem de se alimentar, não tenham alguma ausência, em vários âmbitos aí. Irmãos, fazemos isso para os nossos filhos e glória a Deus, é uma obrigação nossa. Mas o que temos feito com a obra do Senhor? E como eu disse antes, não basta estar inserido no ministério, não basta ser batizado, não basta vir aqui. Nós temos uma obrigação, uma responsabilidade com Cristo. Sabe, não somos escravos no sentido de sermos maltratados, mas nós somos comprados por Cristo. Então, de fato, a nossa vida deve estar sob o senhorio de Deus. Então, precisamos fazer as obras que Ele preparou para nós. E, irmãos, olha só outro final, em Gálatas, que extraordinário. Não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo receberemos as bênçãos, a colheita virá. E nós não merecemos. Há uma responsabilidade em fazermos o que é bom, mas Deus é tão maravilhoso que vai nos dar uma bênção. Nós vamos colher daquilo que fizemos, que for a obra de Deus. Então, irmãos, nada mais deve nos alegrar do que cumprir um propósito. E aquilo que Deus tem para nós é o único propósito que importa. Eu posso ganhar o mundo inteiro, eu posso conquistar cargos, eu posso fazer grandes amizades, eu posso acessar lugares que você nem imagina, mas se isso não serviu para eu manifestar o Cristo, ou se eu perder o Cristo no caminho, não valeu a pena. Mais um tópico, nem mais nem menos. Romanos 12:3. Com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Não seja além o teu olhar e nem aquém. Não pense que você é além das pessoas ou daquilo que você recebeu ou aquém. Deus deu uma medida de fé, uma medida de dom para você fazer a obra. Ele já colocou em você. Você precisa acessar. Sabe o que as pessoas dizem? A mudança que você espera no mundo está em você. O mundo fala isso, né? Tiraram da Bíblia, só um versículo ali que tiraram. Irmãos, é isso. Está em nós. Tudo o que queremos ver, que o mundo, que a glória de Deus apareça, que as pessoas sejam melhores, que as coisas prosperem, está dentro de nós. Está dentro de nós, tudo aquilo que precisamos, todas as chaves. Tudo que precisa ser liberado sobre a sua vida não está lá fora, está em você. A sua empresa não tem que melhorar, ou o seu negócio não tem que prosperar de aquela forma, não. Você precisa olhar dentro de você o que você precisa acessar e fazer, e você viver aquilo na prática, e Deus vai fazer as outras coisas. O problema é que nós queremos uma vida instantânea e achamos que as coisas são como um rolar de tela, e não são. E as respostas não estão lá fora, estão dentro de você, porque Cristo está em você. Então a resposta, irmão, para esses dias de muita informação, de muitos acessos, de muitos contatos e conexões, é estar voltado a Ele.
porque Ele vai liberar coisas sobre você, coisas da sua essência, coisas que você nem imaginava que poderia ser. Irmãos, eu não imaginava que eu poderia pegar o microfone, irmãos, mas Deus tinha um propósito para mim. Não porque eu deveria aparecer, mas porque Ele tinha de fato algo para fazer através disso. Mais 2 tópicos, irmãos, mais um na verdade. Destinar recursos na obra do Senhor. 2 Coríntios 2:9. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois a sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Paulo está falando de uma igreja que ofertou para outras pessoas, para outras igrejas, para um ministério que estava iniciando com dificuldade. É sobre isso, irmãos. Eu não falo isso para me exaltar, meu Deus do céu. A gente todo mês libera uma oferta sobre o MCM, que é o Ministério de Missão Cristão Mundial. Eles fazem evangelismo, eles fazem missões pelas nações inteiras, todo o planeta. Então eles têm missionários, bases missionárias. Irmãos, muitas vezes, tá? Mas muitas vezes, e não é um valor tão alto assim, mas muitas vezes eu pensei, nossa, vou parar de fazer. Eu não tenho mais contato com eles, eu acho que vou destinar para outro lugar, enfim. E toda vez que veio a mensagem no e-mail, ou toda vez que eu lembro, quando a gente tem uma planilha de gastos, então a gente olha lá quando chega o MCM, é o primeiro que eu pago normalmente, é a primeira transferência que eu faço, porque o Espírito está em mim, irmão. Olha como eu sou ruim, e eu não tenho mais na minha cara o desejo de fazê-lo, mas o Espírito que habita em mim me leva a fazer aquilo que é bom. Então, irmão, uma responsabilidade nossa é fazer pelas missões, é fazer por essa casa, é fazer pelas pessoas. A área financeira não é menos importante do que as outras. Tem lugares que nós vamos acessar através dessa área. Irmãos, por que tem vários tipos de igreja? Eu sei que na internet tem muita coisa, e eu às vezes vi tantas coisas, comecei a julgar, eu parei de ver. Irmãos, tem igreja para rico, tem igreja para pobre, tem igreja para tal classe social, tem igreja para tal tipo de pessoa, tal vestimento. Irmão, não é essa a questão. Se Cristo está sendo pregado da forma correta, a Bíblia chega a dizer assim, ó, se aqueles homens lá pregam Cristo, que nem vivem, não tem problema, se está vendo salvação, está tudo bem. Claro que a gente tem que ter uma vida íntegra, né? Mas Paulo está dizendo assim, ó, cara, não importa a vida deles, importa que Cristo está sendo pregado. Ele chega no extremo em dizer isso. Então, irmãos, o que importa é que Cristo seja pregado. E muitas vezes é através da nossa parte financeira. A gente teve uma ação de evangelismo há poucas semanas atrás, no mês passado, e foi tremendo. Eu nunca vi um evangelismo com tanta gente, Marcelo. De verdade. Tinha mais gente lá evangelizando que gente que a gente orou. Tinha uns 40 pessoas lá para evangelizar, que participaram do ambiente, ou entregando água, ou adorando, ou conversando com alguém, ou ei, tem alguém aqui para orar. Enfim, passando na cidade, entregando folheto de encontro. Irmãos, isso é viver. E a glória de Deus. E isso só pode acontecer porque alguém também liberou, alguém ofertou algo. A igreja se dispôs a ofertar. Tudo ali tem recurso. Então, irmão, a gente muitas vezes banaliza ou deixa isso de lado, não considera importante. Mas o recurso toca vidas. Os missionários que estão lá são sustentados por pessoas que ofertam na vida deles. E muitas vezes, irmãos, é aquilo ali que entrou e é só, e não tem mais. E Deus faz com que se multiplique, mas eles se alegram porque veem que há um povo que ainda está exercendo o propósito, como nessa igreja aqui em Coríntio. Tinham muitas falhas aqui, mas nesse lugar eles foram louvados pela oferta que fizeram, pela generosidade, porque muitas pessoas alcançaram a Cristo. Eu não sei se você já chegou a ver vídeos sobre missões. Eu já fui em congressos, irmãos, são ambientes assim tremendos de glória, mas uma dificuldade imensa, porque quando tu vai nesses congressos, aqui é bonito falar, nossa, a pessoa aceita Jesus, é uma glória, mas irmãos, lá mesmo é muito difícil, tem que trabalhar mesmo, e não é ruim trabalhar, mas assim, é trabalho puxado muitas vezes, não tem acessos, tu entra de uma forma, entra como médico, tu entra como enfermeiro, tu entra como auxiliar de produção, auxiliar de limpeza, para você ter acesso a pessoas. Eu nunca vou esquecer um texto que eu li esses dias, sobre a igreja, que os morávios, né? Chegou um tempo em que eles se venderam como escravos. Irmãos, tinha um pessoal que não ouvia o evangelho, e eles iriam morrer. Então essas pessoas de Deus resolveram, olha só, vamos nos vender como escravos, para a gente pregar o evangelho para eles. É daqueles, talvez você via novela no passado, né? Não vê mais. As novelas que você via lá de escravidão, os filmes que você já viu, tem o filme 12 anos de escravidão. Irmãos, é aquilo ali.
Eles se venderam para ser açoitados, para pregar o evangelho. Uma última palavra para o cara do lado que estava sendo açoitado, para ele aceitar Jesus. Nós estamos apoiando aqui, mas nós vamos se ver na glória. Irmãos, eles se venderam, eles tinham muitas condições, eles tinham uma vida plena, eles faziam a obra de Deus. É isso que eu estou querendo dizer para você. Eles faziam a obra de Deus, eles eram homens e mulheres de Deus, mas resolveram se vender, fazer o quê? O que Cristo faria no lugar deles. Porque Cristo fez isso. Então eles se venderam como escravos para alcançar almas para Cristo. Entende que não teve holofote nenhum? Aquelas mortes eram abafadas, as pessoas não apareceram, eles não foram exaltados em púlpitos, eles não foram aparecer em jornais, não, irmãos. Eles foram ainda pisoteados, eram julgados por aquilo, mas as almas estavam chegando aos céus por causa da vida deles. Irmãos, é sobre isso. Isso é preparar o caminho. É esse lugar que Deus tem para nós. Não sei se eu vou precisar me vender como escravo, não sei o que eu vou precisar fazer ou o que você vai precisar fazer. Eu só digo para você, entenda o que Deus tem de propósito para ti e comece a fazer. E agora, antes de encerrar, eu quero voltar àquela primeira pergunta, aquelas duas. O que Deus está pedindo nestes dias para você deixar? E o que Deus está pedindo para você começar? Deus está pedindo algumas coisas para mim. E hoje, quando a gente chegou, uma pessoa também veio falar com a gente e Deus pediu uma coisa para ela. Deus está fazendo isso, irmão, no nosso meio. Porque eu preciso olhar para as coisas do alto. E muitas vezes pela minha vontade eu não vou fazer. Então Deus começa a me tirar, me desconectar das coisas aqui da terra, para me conectar com o alto. Eu já me perdi várias vezes, irmãos, pensando em formas de ganhar dinheiro. Com certeza só eu aqui, né? Ganhar dinheiro, sustentar minha casa. E para abençoar a obra, tá? Para ganhar um monte. Irmão, quantas vezes pensei, Senhor, será que eu vou sonhar essa noite na Mega Sena, vou jogar e vou dar tudo dinheiro para a igreja? Sem brincadeira, irmão. E não dormia e ficava pensando, eu vou empreender dessa forma. E não é pecado, irmão, mas assim, vou empreender para abençoar mais a igreja. Sabe, irmãos, e hoje eu entendo que a minha preocupação não tem que estar nisso. Não é que Deus não pode fazer, mas eu preciso estar cumprindo um propósito hoje. O que Deus tem para mim agora, o recurso que vem para mim hoje, eu destino para a casa de Deus. O tempo que eu tenho hoje, eu dedico para a obra de Deus. Toda a minha vida hoje, o propósito principal é Cristo. Será que se eu for tirar alguma coisa da minha vida hoje, a primeira coisa que eu vou pensar é a igreja ou as coisas de Deus? Então eu estou errado, irmão. Então estamos errados. Isso é uma coisa condicional. Então não é a essência da nossa vida. Então aquele aleluia que cantamos não é real. Entende? O Cristo precisa ser a coisa mais importante para nós. Nós não podemos abrir mão dele. Nós não podemos abrir mão.